E hoje o prefeito de Teresina, Firmino Filho, apresentou dados mais recentes da pesquisa sorológica feita aqui na nossa capital em função do combate à pandemia. Todo o trabalho de isolamento social, distanciamento, fechamento, restrição das atividades econômicas tem apresentado alguns dados, números, que são organizados pela prefeitura, que avalia cada passo, inclusive na retomada parcial dessas atividades. Nós estamos ao vivo com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, que vai falar conosco a respeito deste e de outros assuntos. Boa tarde, prefeito. Obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Obrigado pela entrevista que concede aqui a nós a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria conversar com o senhor a respeito dos números da pesquisa que foi feita dessa nova rodada. E antes de tudo, queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação do estádio Lindolfo Monteiro. Acabamos de ver aqui na reportagem. O estádio está, nesse momento, servindo também como um abrigo para os moradores de rua. E, evidentemente, que essa é a prioridade no momento, fazer o atendimento dessas famílias. Como é que o senhor pretende conduzir a questão que envolve o estádio municipal? Acredito que você na pergunta, já respondeu. A prioridade agora é cuidar dos moradores de rua. Na realidade, somente depois do reassentamento de qualquer tipo de redicionamento do tratamento dado aos moradores de rua que nós vamos nos preocupar com o gramado do Lindolfo Monteiro. A prioridade agora é outra, é dar a nossa solidariedade aos moradores de rua no meio dessa pandemia. A questão do Lindolfo Monteiro vai ser deixada para um momento posterior, porque não é a nossa prioridade agora cuidar do gramado do Lindolfo Monteiro. Prefeito, bom, gostaria que o senhor falasse agora a respeito da pesquisa sorológica. Foi feita mais uma rodada de pesquisas. Os números foram animadores no que diz respeito à forma como tem se comportado a Covid-19 aqui na capital? Basicamente, nós tivemos a pesquisa 15ª, ela mostra a estabilidade, cerca de 23%, 22,3% da população está positivada. Nós temos já 10% da população com IgG positivo, ou seja, com imunidade, e temos também cerca de 11% da população em transição para criar essa imunidade. Então, o percentual de pessoas com infecção positiva está diminuindo semana após semana. E o R0, que é a taxa de transmissibilidade dessa doença, pela primeira vez ele fica 2 semanas aí com a estimativa abaixo de 1, dando uma evidência a mais de que o pior em termos da doença, o seu pico já foi lá no meio de junho. E que nas últimas 3 semanas nós estamos num período de descenso da circulação de vírus na cidade de Teresina. A pesquisa sorológica ela serve para que nós possamos medir a circulação do vírus na cidade. E essas últimas edições mostram que a circulação do vírus chegou ao seu pico aí na primeira quinzena do mês de junho. De lá para cá nós temos um processo de queda. E não apenas nós colocamos à disposição da população os dados da pesquisa, como também outros indicadores de como está a evolução da doença na cidade de Teresina. Quando a gente vai olhar a quantidade de consultas gripais feitas nas unidades básicas de saúde, que foram abertas especialmente para cuidar desses sintomas, dessas doenças gripais e da Covid-19 também, a gente percebe que houve um decréscimo significativo pela 3ª semana da quantidade de consultas. Se a gente comparar a quantidade de consultas gripais feitas na semana passada, elas são 1/3 a menos do que foi realizado em termos de consultas na última semana de junho, que foi o pico na quantidade de consultas gripais existentes. Também quando a gente vai fazer uma avaliação da quantidade de pessoas que nas UPAs, nos hospitais, tanto hospitais públicos quanto hospitais particulares, foram atendidos com síndrome respiratória aguda grave, a gente percebe também uma queda também na casa de 30% a 35%, se comparada a última semana com a última semana do mês de junho. Evoluindo, a gente vê também que, em termos de leitos de enfermaria, nas últimas semanas, especialmente na última semana, houve uma queda muito grande na taxa de ocupação dos leitos de enfermaria dedicados para o Covid. A única exceção de todo esse processo é justamente a ocupação de leitos de UTI. Ela teve estabilizada nas últimas semanas e nos últimos dias nós tivemos, na realidade, foi um aumento. E esse aumento se deve principalmente, os indícios que nós temos, por conta da chegada de pacientes, especialmente do interior do estado do Piauí. Então, Teresina passou seu pico aí no final
de junho. Esses dados também são colaborados pela quantidade de óbitos, que já tem decrescido nas últimas 2 semanas. Mas no interior do estado do Piauí ainda não. Aparentemente, e o modelo matemático que acertou acerca do pico de Teresina em junho, feito pelo professor Roberto Jefferson Leite, esse modelo matemático também prevê que para o estado do Piauí o pico vai ser entre final de julho e início de agosto. Então, aparentemente, nós vamos ter uma utilização bastante intensa dos leitos de UTI na cidade de Teresina, especialmente pela chegada de pacientes de fora. E a contradição é que os leitos de enfermaria estão crescentemente ociosos e os leitos de UTI não. Por quê? Porque grande parte dos pacientes que chegam, já chegam numa situação não leve e não média, mas já chegam numa situação grave com necessidade de UTI. Então, esse é o quadro da doença, né? E esses dados a gente já passou para a cidade através dessa coletiva nessa manhã. Prefeito, diante dos números que o senhor traz, então, de que os quadros estão chegando os quadros mais graves porque as pessoas estão sendo transferidas do interior numa situação mais grave. Quando estão leves, são tratadas lá mesmo, mas quando agrava, chega em Teresina. Diante disso, o que nós fizemos com os hospitais de campanha, aos poucos eles vão ficando cada vez mais ociosos diante da natureza da doença ou da gravidade da doença, da necessidade de leitos mais complexos? Como é que o senhor está avaliando o aproveitamento dos hospitais de campanha nesse momento? A rigor, os hospitais têm que trabalhar com a disponibilidade de pelo menos 30% da sua capacidade. Então, na realidade, existe uma exigência de ociosidade de leitos para que nós possamos suprir qualquer eventual repique da doença. Então, nós não podemos falar de imediato em nenhum tipo de redução de leitos, não podemos falar em fechamento de um tipo de hospital de campanha. Por quê? Ele se constitui na nossa rede de segurança para atendermos não apenas a população do interior do estado do Piauí, mas para atendermos eventualmente um repique que possa acontecer na cidade de Teresina por conta dessa retomada econômica. Então, não está no momento de se discutir fechamento de leitos. Pelo contrário, nós temos que manter os leitos abertos. E mais ainda, o Hospital de Campanha João Claudino é ele que nos dá, temos lá um potencial de 60 leitos de UTI, ele é que nos dá a segurança de que mesmo com o pico no interior e com algum eventual rebote na cidade de Teresina, nós vamos ter capacidade de atender toda a nossa população. Então, é muito cedo para se falar nisso. Acredito que não está na pauta da cidade no momento. Essa é uma questão para ser encarada daqui a 4 semanas, 5 semanas, de acordo com a evolução da doença. Prefeito, o senhor falou a respeito de repique, possibilidade de que haja nova onda, eventualmente, da Covid-19. Como é que o senhor tem observado o comportamento do coronavírus nas outras cidades que já passaram por esse processo de retomada das atividades? Que dados o senhor traz que trazem essa preocupação ou situação de alerta também para a cidade de Teresina? Olha, as experiências no Brasil, Norte e Nordeste, mostram que depois do pico não existe mais um repique na mesma intensidade. Eventualmente, algum retorno, alguma elevação pode vir a existir, mas um pique da mesma intensidade não. Agora, quando a gente olha experiências internacionais, já aconteceram casos desse tipo. Por exemplo, em Israel, um caso basicamente de que a segunda onda a economia a doença teve o seu pico, depois houve um processo de redução, depois um processo de abertura, e a segunda onda foi maior do que a primeira. Então, se nós compararmos com a experiência dos outros municípios brasileiros, a gente pode dizer que dificilmente nós teremos um repique significativo. Podemos ter uma onda pequena, média, mas se nós olharmos para experiências internacionais, existem casos onde a segunda onda ela pode até ser mais forte do que a primeira. Então, diante de tanta incerteza, é fundamental que a gente possa ter muita precaução. Nós já fizemos o nosso processo de retomada econômica, nós já fizemos a nossa fase A, tanto a sua primeira etapa quanto a segunda etapa. E esse processo se iniciou no dia 6 de julho, se concluiu na semana passada, e a conclusão que a gente pode tirar é que, nesta primeira fase, nós não tivemos um repique, né, na doença. A retomada nessa primeira fase aconteceu
e os indicadores continuaram a decrescer. Nós estamos entrando nessa semana na fase B, que é uma fase um pouco mais difícil, um pouco mais intensa, porque começa a reativar todo o centro comercial da cidade de Teresina. Então, nós estamos monitorando esse processo com muita intensidade, para que nessa fase, né, nós não tenhamos nenhum tipo de retrocesso. Então, estamos analisando o que está acontecendo no centro, eventualmente o que vai acontecer na próxima semana, quando nós tivermos a segunda etapa de retomada dessa fase B. Então, o processo é um processo delicado, é um processo complexo. Nós estamos nessa transição, de um lado a doença reduzindo e do outro lado nós, de forma segura, gradual, lenta, responsável, pouco a pouco retomando as atividades econômicas. E é importante dizer, respeitando os protocolos, respeitando as determinações das autoridades sanitárias. Utilização da máscara, abusar do álcool gel, abusar de lavar as mãos, distanciamento, evitar aglomeração e cada estabelecimento, fundamentalmente, respeitar o seu protocolo. A grande maioria dos empresários estão respeitando, mas, infelizmente, existe ainda uma minoria que não tem respeitado os protocolos, demonstrando, assim, um desrespeito aos seus trabalhadores, assim como um desrespeito aos clientes que vão aos estabelecimentos. Então, a Guarda Municipal está atenta na região central de Teresina. Nós colocamos mais 125 homens e mulheres na Guarda Municipal, focando principalmente no centro da cidade, mas é fundamental que a população também ajude nesse processo de fiscalização dos protocolos. É fundamental que a população possa não apenas denunciar, e o número da Guarda Municipal é 153, mas possa também, com o seu próprio poder de compra, fazer o seu voto. Quer dizer, que a população não compre naqueles estabelecimentos que não tenham respeito pelos protocolos, que não estão respeitando, né, as condições de segurança dos seus trabalhadores e dos seus clientes. E não apenas isso, mas todos esses setores que estão retornando, eles têm a obrigação de testar os seus trabalhadores, especialmente aqueles que estão com sintomáticos. Então, é fundamental que haja esse processo também de consulta. A Vigilância Sanitária da Fundação Municipal de Saúde está fazendo esse monitoramento, mas é importante também que a população, eventualmente, possa fazer esse processo de fiscalização. Eu conheço uma amiga nossa que todas as vezes que vai ao supermercado, ela pergunta para o caixa se o caixa foi testado, se os outros trabalhadores que eventualmente estão com algum problema, se já tiveram assistência do próprio estabelecimento. Então, esse é um processo que a população pode, de forma ativa, participar, pode, de forma ativa, cobrar. Perfeito. A respeito dessa retomada das atividades, agora nesse final de semana houve um decreto, né, de isolamento, haverá, melhor dizendo, agora nesse primeiro final de semana do mês de agosto, mas já com uma sexta-feira um pouco mais flexível. E um detalhe, a retomada das atividades nos templos. Qual é a avaliação que o senhor tem feito dessa nova fase que a cidade de Teresina está vivendo e o que é que o senhor espera que possa acontecer, principalmente na postura das pessoas, dos fiéis que vão às igrejas, em relação à retomada das atividades? Em relação ao isolamento final de semana, a gente tem tido uma grande adesão da população. Em todos os finais de semana, nós tivemos taxas de isolamento bastante significativas. O que acontece em relação aos templos e igrejas? Eles podem ser abertos a partir do dia 22, portanto, a partir dessa segunda-feira que passou. Então, na sequência, nós vamos ter, com um protocolo específico, né, os templos e as igrejas não voltam com sua plena capacidade. Tem uma série de restrições na quantidade de pessoas por metro quadrado e assim por diante. Então, é necessário que a gente possa monitorar esse processo, torcendo, né, para que nessa fase B que nós estamos vivendo, nós não tenhamos nenhum tipo de retrocesso. Agora, em relação aos dois próximos finais de semana, nós vamos ter justamente, em relação às atividades econômicas, justamente esse congelamento da mesma forma que aconteceu no mês de julho. E a gente espera que esse tipo de fechamento, isolamento nos finais de semana, que ele possa não ser mais necessário aí na segunda quinzena de agosto. Mas esse é um processo que a gente só pode essa decisão que só pode ser tomada à medida que as novas informações estiverem disponíveis. E essa é uma coisa importante para dividir com a população, é que durante todo esse período, né, todo esse processo de tomada de decisões, ele só pode ser feito a partir do monitoramento da realidade. À medida em que o quadro
se modifica, as decisões do poder público vão ser também modificadas. Então, na medida em que o quadro melhore, obviamente, a nossa capacidade de reabrir a economia e reabrir todas as nossas atividades sociais, essa nossa capacidade aumenta. Agora, se houver algum tipo de piora, algum tipo de deterioração do quadro, obviamente nós vamos ter que tomar novas medidas duras para atingir o nosso objetivo, que é fundamentalmente preservar vidas, evitar mais sacrifício para a população de Teresina. Prefeito, nós estamos nos aproximando do dia 16 de agosto, nós estamos chegando no mês de agosto, mês do aniversário de Teresina, 168 anos. Como é que o senhor imagina, como é que o senhor vislumbra esse período agora para a cidade de Teresina? Que desenho o senhor tem de como Teresina marcará essa data tão importante, seus 168 anos, em um momento tão crítico? Nós torcemos para que até lá nós estejamos com muita segurança em relação à retomada e à reabertura da cidade. Então, vamos torcer para que nós tenhamos um aniversário no dia 16 de agosto de recomeço. Recomeço da cidade em busca de uma normalidade que a gente não sabe exatamente qual é. Não tenho a menor dúvida de que, nesse processo de retomada, o povo teresinense vai demonstrar mais uma vez o seu jeito de ser, seu espírito, seus valores. O povo teresinense é um povo trabalhador, é um povo persistente, determinado, é um povo que não desiste, né, dos seus objetivos. E é justamente isso que nós vamos ser é sobre isso, mais uma vez, que nós vamos ser testados. Esse recomeço da cidade, vamos fazer isso com muita garra, muita determinação, enfrentar os problemas que ficaram e que foram gerados por essa pandemia, enfrentar todas as dívidas, todos os passivos gerados, enfrentar todas as confusões que essa crise deixou na nossa cidade. Mas nós vamos enfrentar com essa garra, essa persistência e essa capacidade de trabalho que são bastante próprias do povo teresinense. Nós já fomos testados várias vezes no passado, esse é um grande teste, e eu não tenho a menor dúvida de que ao final do processo nós vamos sair vitoriosos com a nossa capacidade de luta, com a nossa garra. Prefeito, durante a apresentação dos números da pesquisa que foi feita, o senhor fez considerações a respeito de um evento importante na cidade de Teresina, que é o nosso curso. O senhor olha para o curso, que acontecerá, obviamente, em 2021, com algum tipo de sugestão, preocupação, análise técnica das possibilidades reais da realização desse evento? É muito difícil imaginar que sem uma vacina ou sem o desaparecimento radical dessa doença que nós temos condições de fazer um curso com 150 mil, 200 mil pessoas. É difícil imaginar que isso aconteça. Da mesma forma que é difícil imaginar que o Rio de Janeiro tenha carnaval, que São Paulo tenha carnaval, que Olinda tenha carnaval, que Salvador tenha carnaval. Então, da parte da nossa administração, a nossa administração vai até o dia 31 de dezembro, nós vamos trabalhar com a possibilidade de não realização do curso no ano que vem. Agora, no próximo ano, nós vamos ter um outro prefeito e caberá a esse outro prefeito decidir se vai ou não realizar o curso. No nosso entendimento, sem que nós tenhamos uma vacinação em relação a esse vírus, sem que nós tenhamos uma redução radical da circulação desse vírus, nós dificilmente teremos condições para realizar esse curso. E é importante salientar que esse vírus ele está tendo um comportamento que é sazonal. Muitas pessoas se perguntam por que esse vírus chegou primeiro, impactou primeiro as capitais nordestinas, como Recife, Fortaleza, São Luís, as capitais do norte, como Belém, como Manaus. E uma das explicações mais fortes para isso é justamente a circulação do vírus que se dá no período de inverno e logo após o final do inverno. Então, a chegada do vírus no Brasil coincidiu com o inverno e o final do inverno nessas duas regiões, norte e nordeste. Agora, como o sul está entrando no inverno, é que os estados do sul estão sendo impactados agora, como a gente está vendo, Porto Alegre, Curitiba, assim como também os estados do centro-oeste e do interior de Minas Gerais e de São Paulo. Ou seja, existe um componente sazonal nesse vírus. Então, se nós não tivermos um desaparecimento desse vírus até lá, radical, ou se nós não tivermos uma vacina até fevereiro, março do ano que vem, provavelmente nós vamos ter um retorno desse vírus na sua circulação. E o estrago que ele poderá
produzir no ano que vem vai depender muito da capacidade de imunidade da população. Os estudos que estão sendo feitos aí ainda não demonstraram, né, que a imunidade, quando ela aparece, não demonstraram que ela é persistente ao longo do tempo. Então, eventualmente, o próximo inverno ele poderá ter também uma retomada, né, dessa doença, né? E é exatamente por isso que dificilmente a gente pode falar em curso no ano que vem. Bem, prefeito, essa pandemia ela fez com que muita gente repensasse questões importantes, seja no seu cotidiano, seja para a vida da sua família. E o senhor, como gestor e a experiência que possui à frente da Prefeitura de Teresina, deu algumas demonstrações de que também pensa um pouco na cidade do amanhã. Aquela intervenção no centro de Teresina deixou, de acordo com a apresentação que o senhor fez na rodada passada, um olhar diferente sobre como o teresinense deve consumir o centro de Teresina, circular por ele. Me parece que a Prefeitura também já pensa estratégias para o transporte coletivo diante dessas questões que envolvem pandemia, circulação de pessoas na cidade. Olhando para o amanhã, o senhor acredita que Teresina e as cidades, as grandes cidades, vão ter que ser revistas no seu modo de convivência, por exemplo? Eu acredito que nós já tínhamos, antes da pandemia, uma tendência, né, a enfrentar os desafios do atual centro. Nós já havíamos, por exemplo, começado ali no quadrilátero que tem Coelho Rodrigues, a Maranhão, a Rui Barbosa e a Paissandu, a construção, né, de uma urbanização, né, das calçadas e das vias centrais. E esse processo foi interrompido, mas vai ser retomado agora. Com o fechamento desse quadrilátero para veículos, eu acredito que não apenas a gente tem um papel importante agora para melhorar o espaço de circulação dos pedestres, evitando aglomeração. Nossas calçadas via de regra, são estreitas e, obviamente, vamos ter muita formação de filas, porque existem limites na entrada dos estabelecimentos comerciais. Então, toda aquela não circulação de veículos vai propiciar um enfrentamento mais adequado em relação à doença, gerando não aglomeração. Mas, ao mesmo tempo, atende também a uma visão que é anterior, o fato de que no centro da cidade de Teresina, nós temos dedicado muito espaço nobre do nosso centro para veículos, para estacionamento de veículos. Quando, na realidade, quem deve ser priorizado no centro não são os veículos, são as pessoas, são os pedestres, são aqueles que circulam, que são os que vão trabalhar, aqueles que vão consumir. Então, as pessoas que precisam ter um ambiente público, um espaço público qualificado para ter uma boa qualidade de vida. Então, essa questão do fechamento do centro, nesse sentido, do fechamento para os veículos, acredito que vai ser uma coisa permanente, porque ao longo do tempo nós temos que construir melhores espaços públicos no centro. E também nós estamos iniciando uma obra que é interessante, que é um novo calçadão, que sai lá da Praça do Frei Pisa, ali na Coelho Rodrigues, e vai até a Avenida Maranhão, passando em frente à Prefeitura. Então, acredito que essa não circulação do centro, ela vai ter efeitos positivos, né, sobre o futuro do centro, sobre a qualidade, né, do espaço público disponível, né, para os pedestres no centro da cidade de Teresina. E em relação ao transporte público, a convivência, é uma preocupação também em outros estados, em São Paulo, onde as pessoas costumam se amultuar para fazer o transporte. Hoje já existe uma norma aqui no transporte de Teresina para que haja um limite, né, temporariamente, de pessoas por ônibus. A cidade precisa reavaliar isso também, prefeito? Olha, eu acho que tão cedo nós não vamos ter esse processo de reavaliação em relação ao transporte coletivo. Por quê? Porque o transporte coletivo é uma grave fonte de aglomeração. Então, primeiro, nós fechamos os terminais de integração para evitar a entrada e saída e o excesso de aglomeração nos terminais. Segundo, nós retornamos as linhas radiais, estamos baseando a utilização do transporte coletivo para os trabalhadores dos setores essenciais e dos setores que estão gradativamente retornando, portanto, trabalhando com o Vale Transporte. Terceiro ponto importante, os vários setores econômicos que estão sendo retomados, eles estão sendo retomados de forma distribuída ao longo do dia. Por exemplo, o comércio no centro está retornando às 9 horas. Os ambulatórios da área de saúde retomam às 12 horas.
a ideia é distribuir o início do trabalho, do funcionamento dos estabelecimentos comerciais ao longo da manhã, de sorte que a gente possa achatar uma outra curva, que é a curva de utilização do transporte coletivo no pico de manhã, aí entre 6 e 7 horas. Quer dizer, a gente precisa achatar essa curva para diminuir a aglomeração, especialmente no momento de pico. Isso é importante não apenas a determinação formal da prefeitura, mas também que os próprios estabelecimentos mudem a sua cultura. O que a gente está vendo, por exemplo, é estabelecimentos que vão abrir às 9 horas, mas que estão chamando os trabalhadores para chegar às 8, 7h30 da manhã. Então, isso aí, na realidade, é contra o espírito, né, do decreto que foi exarado, né, porque nós temos que espaçar a chegada dos trabalhadores no centro justamente para evitar aglomeração e, portanto, evitar que haja maior contaminação por conta dessa doença. Então, é necessário que a gente possa também, em relação ao transporte coletivo, de forma gradativa, aumentando a frota. Hoje, nós temos cerca de 22% da frota funcionando e temos apenas 5% do total de passageiros que existia antes da pandemia. Então, a rigor, esse processo de retomada da frota vai ser lento e vai ser à medida que aumente a quantidade de pessoas, de trabalhadores se utilizando do Vale do Transporte, no transporte coletivo da cidade de Teresina. Então, esse é um processo lento, vai ser monitorado passo a passo. E, ao mesmo tempo, existem discussões nacionais para que se busque, né, formas de financiamento nacional que venha garantir o espaçamento maior dentro dos próprios ônibus, né? É uma discussão que está sendo feita no Congresso Nacional, inclusive hoje está sendo debatido um projeto de lei nesse sentido. Prefeito, quero agradecer ao senhor pela entrevista aqui ao vivo para nós, no Jornal do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui conosco e desejamos, claro, sempre sorte na condução aí dos destinos e das avaliações dos números que são produzidos a partir das pesquisas, dessa série de pesquisas de testagem por amostragem na cidade de Teresina. Muito obrigado, prefeito. Grande abraço. Muito obrigado a vocês.